Professor, depois de todas essas lutas, depois de todo esse derramamento de sangue, depois de todas essas expedições, 1095 até 1270, depois de não conseguir reconquistar Jerusalém, afinal de contas, esse lance das cruzadas mudou alguma coisa? Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, estou aqui dançando uma valsa com a minha apostila, porque hoje é dia de nós começarmos a nossa aula fazendo correção de exercícios. Tenho certeza que você fez a tarefa de casa, não é mesmo? Aham. Você fez os exercícios e agora nós vamos corrigir. Olha só, vou pegar aqui a minha apostila, vamos começar aí então na página 41. Já de cara aparecendo para você aí o texto e a imagem. Para defender os estados cristãos, alguns nobres formaram associações chamadas de ordens militares. As duas mais poderosas foram as dos Cavaleiros do Templo, os Templários, e a dos Hospitalários de São João de Jerusalém. Seus membros viviam como monges e lutavam como cavaleiros. Faziam votos religiosos, juravam empreender guerra incessante contra os infiéis. Dedicavam-se a auxiliar os peregrinos, os pobres e os doentes, e de seus enormes castelos vigiavam toda a região. Eram os cristãos mais temidos pelos muçulmanos por seu destemor e desapego até mesmo à própria vida em defesa do cristianismo. Muito bem, depois dessa leitura e depois de observar aí essa imagem então, falando sobre os cavaleiros templários e os cavaleiros hospitalários, na última aula você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas ordens naquele vídeo que eu passei para você, né? Ali mais especificamente tratando sobre os templários, que são essas ordens que surgem aí então nesse contexto das cruzadas, com o objetivo principal, eu diria assim, talvez é o principal, de proteger os peregrinos que vão ali sair da Europa no caminho, né, até Jerusalém. Então muitos constroem castelos ali, dos seus castelos eles partem em expedições e voltam. Existem vários castelos em todo o trajeto, desde a Europa até Jerusalém. E esses templários, então, eles estão ali ajudando a proteger esses peregrinos. Agora, a pergunta aqui é o seguinte: por que esses templários eles são tão temidos pelos muçulmanos, pelos islâmicos, ou por todos os outros, por aqueles que de repente possam tornarem-se seus inimigos? Por que eles são tão temidos? Por quê? Você achou aí no texto? Parte finalzinha ali, ó, no final. Vamos dar uma acompanhada ali? Última frase, olha só. Eram os cristãos mais temidos pelos muçulmanos por seu destemor e desapego, até mesmo à própria vida, em defesa do cristianismo. É isso aí lá no finalzinho, muito fácil. Então eles tinham uma fé tão forte, eles tinham uma fé tão vibrante, que eles não tinham medo de entregar a própria vida para defender o cristianismo. Olha que bonito isso, não é não? Olha só. E assim a gente fecha essa questão da página 41. Vamos para a página 42. Aqui na página 42 tem o tópico sobre as consequências das cruzadas, que nós vamos ver na sequência, mas vamos corrigir aqui então o exercício que aparece. Olha só, texto para você aí na tela. Sobre as consequências das cruzadas, leia o texto a seguir e responda as questões 1 e 2. Do ponto de vista religioso, os resultados das cruzadas pouco duraram, já que os muçulmanos, oportunamente, retomaram o reino de Jerusalém. Do ponto de vista do comércio, entretanto, os resultados foram tremendamente importantes. Muito bem, tem a ver com aquilo que eu vou falar na aula de hoje ainda um pouquinho mais. Olha só, os objetivos religiosos das cruzadas foram alcançados? Por quê? Objetivo religioso, qual era o grande objetivo, o maior objetivo das cruzadas? Recuperar Jerusalém. Foi alcançado esse objetivo? Não! Não.
não foi alcançar esse objetivo. Esse não foi. Não foi. Por quê? Porque os islâmicos conseguiram manter o controle da cidade. Agora, tem mais coisa. Vamos lá. O que o autor quis dizer em sua última frase? Vamos ver qual foi a última frase dele então? Volta aqui. Do ponto de vista do comércio, entretanto, os resultados foram tremendamente importantes. Então, nós vamos falar já já sobre essa questão comercial. Você vai perceber que essas expedições em direção ao Oriente, elas abriram novas oportunidades comerciais e provocaram uma verdadeira transformação na dinâmica de comércio, porque o comércio agora ele começa a ganhar fôlego na Europa. E mais, Constantinopla deixa de ser a principal cidade comercial e esse posto vai passar para a cidade de Veneza e para a cidade de Gênova, né? As cidades italianas ali, as cidades da Península Itálica, elas vão dominar esse comércio no mar Mediterrâneo, ok? Bom, vamos para o próximo então. Olha só, Jerusalém, situada onde hoje é o Estado de Israel, é uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e depois responda as questões 3 e 4. Então, olha só, esse texto está ligado àquela questão que nós tratamos lá no começo, né? Por que Jerusalém é uma cidade tão importante para esses 3 povos? Vamos lá então para a questão? A cidade de Jerusalém, na Palestina, onde atualmente fica o Estado de Israel, é sagrada para os fiéis das 3 mais importantes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na Idade Média, mesmo hoje, em certa medida, os cristãos em geral acreditavam que os lugares onde os santos viveram, os objetos por eles usados e o que restava dos seus corpos, as relíquias, possuíam poderes milagrosos, como a cura de enfermos e a salvação para os pecadores. Para os judeus, Jerusalém é a principal cidade de sua antiga pátria, e ali se encontram vários locais sagrados, principalmente o Muro das Lamentações, ruínas do Templo de Salomão, destruído pelos romanos no 1º século de nossa era. Para os cristãos, é o local no qual Jesus de Nazaré viveu durante os 3 últimos anos de sua vida. Pregou, fez discípulos e foi crucificado. Para os muçulmanos, Jerusalém é uma cidade santa, porque creem que Maomé subiu ao céu da cúpula do rochedo, situada no coração da cidade. Muito bem, seus lindos. Isso posto, você reparou ali então, tem a ver com crença, né? Para muitos cristãos, os restos ou objetos que foram usados pelos santos, eles têm poder, têm um certo poder mágico, divino, enfim. E aí esses objetos se tornam importantes. E isso era muito mais forte ainda no período medieval, onde eles acreditavam muito nessa questão que de repente se ele pudesse tocar ali no prego que crucificou Jesus, ele poderia ser curado, coisas do tipo. Então existia uma relação com a fé, talvez um pouco diferente da que nós temos na atualidade. Mas vamos para a questão então? Vamos lá, olha só. Questão número 3. Cite um local sagrado que se encontra em Jerusalém para cada uma das 3 religiões monoteístas. Então vamos citar aqui para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Resposta sugestiva para você aí no quadro. Olha só. Para os cristãos, em Jerusalém se localiza o Santo Sepulcro. Para os judeus, já se localiza o Muro das Lamentações. E para os muçulmanos, em tal cidade se localiza a Mesquita da Cúpula do Rochedo. Muito bem. Questão de número 4. Agora, explique por que cada um desses locais são sagrados de acordo com a crença de cada uma das religiões. Muito bem, vamos lá então. O Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é o local onde Jesus supostamente teria sido enterrado. E o Muro das Lamentações é o que restou do Templo de Salomão. E a Mesquita da Cúpula do Rochedo é onde o profeta Maomé subiu aos céus após a sua morte. Beleza, estamos agora já chegando aqui à página de número 44. Vamos lá, mais um textinho para nós corrigirmos. Olha só, leia o texto a seguir,
que trata do uso do moinho durante a Idade Média, e depois responda ao que se pede. Por volta da virada do ano 1000, a Europa assistiu a um crescimento populacional e econômico impressionante. Para alimentar a população, foi preciso retomar o cultivo das terras abandonadas desde as invasões bárbaras, e logo em seguida desmatar novas áreas, em detrimento de florestas que cobriam mais da metade do território. Ao mesmo tempo, surgiram novos cereais como os grãos de trigo, centeio, cevada e aveia, que eram triturados com mais facilidade. Mais bocas para alimentar, mais terras cultivadas, mais grãos para moer. No entanto, a quantidade de braços para enfrentar todo esse trabalho não era suficiente. Tornou-se então urgente encontrar processos de moagem mais eficientes e, sobretudo, mais rápidos. Era chegada a hora do moinho. Beleza, galera, vamos para a letra A. Então, qual é a primeira questão? Olha só, para o autor, qual foi o impacto ecológico causado pelas mudanças pelas quais a Europa passou com a virada do ano 1000? Muito bem, qual foi essa mudança? Um crescimento populacional. Você se lembra? Existia um grande medo de que no ano 1000 o mundo vai acabar. O mundo não acabou. O mundo não acabou e a população começou a crescer por uma série de fatores. Lembra? As invasões bárbaras já não estavam existindo mais. Os nobres estavam mais preocupados em fazer prisioneiros do que sair matando. E você não tem mais destruição de vilas e tal. Então uma série de fatores aí contribui para o crescimento populacional. Só que é o seguinte, se eu tenho mais gente, eu preciso produzir também mais comida. E se eu tenho mais comida, começa a ter mais gente ainda. E aí eu vou precisando de... Cara, é muita mão de obra. E aí, qual é o impacto desse crescimento populacional do ponto de vista ecológico? Qual o impacto? Você viu ali? Muitas áreas que antes eram florestas tiveram que ser desmatadas. Olha aí, resposta sugestiva aparecendo para você. Muitas florestas foram devastadas para dar lugar a mais áreas de plantio. É isso. Simples, fácil, tranquilo, como deve ser. Letra B. Dentro das mudanças citadas, qual foi o problema e qual foi a resolução em relação à mão de obra? O problema é que se eu tenho mais áreas para ser cultivada, eu preciso de mais mão de obra. Só que não estava dando conta. Então qual foi a solução? O moinho. Uma nova forma aí de você conseguir triturar, de você processar todos esses alimentos de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E é aí que você tem a criação então do moinho de vento. Depois você tem um moinho de água, aquele moinho que é movido com a força da água, o moinho que é movido com a força do vento. Maravilha! É isso aí! Vamos para a questão número 2. Por que o número de peregrinações cristãs aumentou com a aproximação da passagem do ano 1000? Por quê? O medo do ano 1000, o medo que estava chegando o momento do juízo final, que Deus iria julgar todas as pessoas. Então esse medo faz com que essa religiosidade ela aflore ainda mais. E aqueles que tinham condições, eles queriam ir até lá a Jerusalém, pedir perdão pelos seus pecados e pedir que Deus pudesse interceder de alguma forma. Então esse aumento da religiosidade tem muito a ver com essa aproximação aí do ano 1000, beleza? Próximo aqui. Vamos colocar uma resposta sugestiva para você então. Resposta sugestiva. Porque a chegada do novo milênio, o ano 1000, despertou em muitos cristãos o temor pelo juízo final, momento em que Deus iria julgar a alma de todos os seres humanos. Para pedir perdão aos seus pecados e buscar a salvação, milhares de nobres, clérigos e camponeses saíram em peregrinação a lugares sagrados para o cristianismo. Questão de número 3. Explique como foi o acordo entre a cidade de Veneza e os nobres que participaram da Quarta Cruzada. A cidade de Veneza cedeu o transporte, patrocinou boa parte ali da expedição, e em troca, os cruzados teriam que fazer aquela visitinha especial ali em Constantinopla. Lembra disso? Resposta sugestiva para você aí. Olha só. A cidade de Veneza cedeu embarcações para o transporte dos cruzados até o Oriente. E em troca, eles atacariam a cidade de Constantinopla, que na época controlava pontos estratégicos comerciais, cobiçados pelos venezianos.
E para encerrar a página 44, vamos com a questão de número 4. 44, questão 4. Por que a economia europeia mudou após o fim das cruzadas? Por que a economia europeia mudou após o fim das cruzadas? Por quê? Porque nós vamos ter essa nova configuração, onde as cidades italianas começam a ganhar importância. Meu querido, não esqueça isso. As cidades italianas vão ganhar importância, ganhar importância, ganhar importância. E isso aí vai desaguar lá na frente em um processo conhecido como renascimento. Então eu não quero que você esqueça isso, tá bom? Elas vão começar não só a ganhar importância, vão começar a ganhar muito dinheiro também. Então você tem essa nova configuração aí com a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo, ok? Resposta sugestiva para você. Porque após as cruzadas, novas rotas comerciais surgiram, aumentando o contato comercial entre o Oriente e o Ocidente, reativando as atividades comerciais enfraquecidas desde o início da Idade Média. É isso, galera! Conseguimos aí então concluir a nossa correção. E agora, o que vamos fazer? O que faremos? Farei a mágica do quadro para que nós possamos ganhar tempo aqui. E eu quero encerrar essa etapa sobre as cruzadas junto com vocês, explicando as consequências, detalhando um pouquinho mais das consequências das cruzadas, ok? Vamos lá então, passinho para o lado. 3, 2, 1 e... Uau! Aí está, vamos lá então? Olha só, para fechar essa nossa aula, eu quero conversar um pouquinho com vocês então sobre as consequências das cruzadas. Galera, marca isso, destaca isso, porque isso aqui vai ser importante. Sabe para quê? Para você conseguir entender muitas coisas que vão acontecer nas próximas unidades, nos próximos capítulos. Porque as cruzadas, elas provocam uma mudança na dinâmica das relações sociais dentro da Europa, uma mudança na dinâmica comercial da Europa também. Então é importante você destacar, essa aula aqui é fundamental. Consequências então das cruzadas, o que acontece depois? Bom, você já sabe, vou falar mais uma vez, isso quer dizer que você, se cair essa questão numa prova, você não pode errar, você não tem esse direito. Jerusalém foi reconquistada? Não! Não! Jerusalém não foi reconquistada. Os cristãos não conseguiram isso, mas conseguiram outras coisas. Olha só, beleza. Primeiro, a cidade de Constantinopla, ela vai ser enfraquecida. Vai ser enfraquecida por conta dos ataques. Você se lembra da Quarta Cruzada ali? Os cristãos foram lá, atacaram e tal. Então, Constantinopla, que era um importante centro, ela começa a se enfraquecer. Por outro lado, você tem a reabertura do mar Mediterrâneo, a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo. O que acontece desde o século V, com o processo de expansão dos povos islâmicos, o mar Mediterrâneo tinha ficado meio fechado. E outro detalhe, você se lembra também que o comércio estava durante o período feudal, lembra disso? Praticamente inexistente. Então não era muito comum você ter essas rotas comerciais ligando o Ocidente com o Oriente. Agora, com esse deslocamento todo de pessoas da Europa até Jerusalém e vice-versa, você tem uma reabertura dessas rotas pelo mar Mediterrâneo. E quem melhor vai se aproveitar desse momento são as cidades da Península Itálica. Gênova e Veneza, por exemplo, vão se destacar. Então elas vão se tornar cidades muito poderosas economicamente. Eu já falei isso anteriormente, então destaca, não se esqueça, ok? Bom, reabertura, uma aproximação comercial, legal, mas não só isso, uma aproximação também de saberes, uma troca de saberes ali entre o Oriente e o Ocidente. Que mais? Deslocamento populacional. Olha só, com as cruzadas, as pessoas voltaram, um pouco antes até, com aquelas peregrinações do ano 1000, mas principalmente após as cruzadas, o deslocamento populacional, ele volta a acontecer. Porque você se lembra, durante o período feudal, as pessoas estavam muito presas aos seus feudos. Elas não sabiam o que existia no mundo lá fora. Mas agora elas sabem. Elas sabem que tem a oportunidade de sair do feudo, quem sabe? Sabe quem sabe? Elas podem sair do feudo e podem buscar uma coisa melhor. É claro que isso não vai ser assim, ó, no estalar de dedos. Mas você vai perceber que no século 12, 13, 14, essa dinâmica de deslocamento, ela vai se intensificando.
à medida que o comércio vai renascendo, à medida que as cidades vão renascendo, as pessoas vão em busca de um lugar melhor. E aí o que acontece? Aquela estrutura feudal que você conhece, dividida em 3 partes, bonitinha, ela vai começar a ruir. Mas isso é assunto para as próximas aulas, ok? Bom, seguindo, diminuição do poder do senhor feudal. Cara, os senhores feudais, esses nobres, eles gastaram muita grana com as cruzadas. Conseguiram alcançar o objetivo? Nem todos, e acabaram se enfraquecendo muitos deles. E uma figura aqui que começa a se destacar nesse momento é a figura do rei. Por quê? Muitos dos reis organizaram essas cruzadas, juntaram os exércitos. Então você vai perceber que o rei, ele vai sair de certo modo fortalecido deste momento das cruzadas. E isso aí vai desaguar lá na frente no processo de centralização. Por quê? Você se lembra que durante o período feudal, o poder do rei, ele era fragmentado. Lembra disso? Cada feudo era comandado por um senhor feudal. Essa dinâmica agora vai começar a se transformar também. À medida que o comércio vai renascendo, o rei vai começando a ganhar um pouco de importância de novo e esse poder vai ser centralizado. Mas isso aí também já é spoiler, já é assunto para a próxima aula, beleza? Galera, paramos por aqui então, ó. Por favor, destaca, guarda essa aula. Ela é importante para os próximos capítulos. Estou falando isso de novo, estou sendo repetitivo, porque é verdade. Beleza? Então, um grande beijo no seu coração. Paramos por aqui, mas... Opa, eu tô sempre mandando um beijo e esquecendo de passar a tarefa, né? Puxa vida. Tem tarefa? Eu sei que você ama, que você, adora a tarefa, então tem tarefa sim. Pera aí, vamos ver qual é a tarefa. Olha só. Pera aí, vou olhar aqui, fazer uma edição e já vou aparecer dizendo a tarefa pra você como se não tivesse acontecido nada. Quer ver só? Pera aí. Ah lá, a mágica aconteceu. Página 45, sessão extra. Eu quero que você faça pra mim, beleza? Ó, e antes de encerrar, relembrando mais uma vez o desafio que eu lancei. A catapulta. A catapulta, beleza? Faz essa catapulta, prepara ela, grava um videozinho, tem que ser curtinho e posta pra mim, ok? Agora sim, beijão e até a próxima aula, seu lindo! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.